Claudinho, cobra de novo, vai ser entrada ao vivo, a gente vai colocar isso no ar para cobrar ele. Vou lá fazer. Fazer uma cobrança aqui agora, antes de qualquer coisa, todo mundo assistindo, tá? Professor Marcos Dias, um grande amigo, grande profissional, mas está me devendo há 14 anos um curso de graça. E ele me prometeu quem tirasse nota 10 na OAB 2006. Eu tenho aqui a nota. E eu tenho a minha esposa ciente disso, que ela me namorava na época já. Eu falei para ela, tudo feliz. Eu ganhei uma pós-graduação de graça, hein? Executa! Executa! Tá prescrito, tá prescrito. Monitória! Meu Deus do céu. Vamos lá, Fala, galera, Fabiano Luzes. Marcos Dias. E mais um Papo Trabalhista. Lembrando sempre a todos vocês, né? Nunca se esqueçam de marcar o sininho, dar aquele joinha, né? Aquele like, aquele dedinho assim, né? Se gostarem, para divulgarem aí o canal e para estar recebendo sempre as atualizações dos vídeos. Né, Marquinhos? A gente, mais uma vez, mais uma semana aí com mais um convidado super importante. Jogo para você a apresentação desse nosso querido colega de tribunal, amigo, excelente juiz, excelente professor. Com certeza, né? E também um especialista em direito coletivo, né? Dessa nova geração aí que vem, né, Fabiano? A gente já está com cabelo branco, barba branca, a gente fica vendo essa garotada aí brilhando cada vez mais. E para nós é um grande orgulho, é uma honra mesmo receber o doutor Cláudio, né? O nosso querido colega Claudinho, lá de Campos, né? Que é um juiz muito preparado, para a gente bater um papo aí sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, o futuro do direito coletivo do trabalho, o papel do sindicato, enfim. As decisões, né, Marcos? São duas decisões já, né? As decisões do Supremo Tribunal Federal. Vamos tentar sugar do Cláudio tudo que ele pode, né, trazer para o nosso público, para formar o nosso público, para refletir um pouco e pensar para onde é que a gente está indo, né, Fabiano? Exatamente. Claudinho, olha, a gente já joga para você. A gente costuma dizer também, pessoal, o pessoal já cobrou a gente aqui, que a gente sempre esquece. Não esquece de seguir a gente também lá no Instagram, @Papo Trabalhista Oficial, senão o pessoal puxa a nossa orelha. É verdade. Mas olha só, Claudinho, a gente já joga para você literalmente o fogo no parquinho. É aquela coisa assim, para botar você para falar o que você pensa a respeito. O que você achou, Claudinho? Eu brinquei com o Marcos no dia que a gente estava refundando o direito do trabalho na primeira decisão da DIN 6363, né? A sensação que a gente teve foi que a gente estava tendo, né, a refundação do direito do trabalho. E eu comecei a dar uma aula na sequência virtual, e aí eu falei para eles, gente, eu estou ensinando para vocês aqui direito coletivo, que é uma coisa que eu nem sei se existe mais. Brinquei com eles assim. E eles todos acharam engraçado aquilo e tal, mas eu jogo para ti. O que você acha, Cláudio? Você que é especialista, né, conhece isso bem melhor do que eu a fundo, né, em obra publicada. Jogar para ti, meu querido. O que você tem a falar para a gente aí? Não, obrigado, primeiramente, obrigado pelo convite aí, ao Marquinho, ao Fabiano, dois grandes amigos aí, né? Muito obrigado pelo convite, estar aqui com vocês é um grande prazer. Já sigo o Papo Trabalhista há um tempo, desde o primeiro episódio, e é um grande prazer estar com vocês aqui. Em relação a essa decisão, especialmente a primeira decisão, né, do Supremo, a gente acabou se deparando com dois tipos, né, de visões assim, extremadas até. Essa que é a visão, que inclusive é a minha, né, da refundação, eu poderia dizer assim, uma remodulação, cada um está dando uma nomenclatura diferente aí para trazer um ressurgimento do direito do trabalho. Por outro lado, alguns colegas aí um pouco pessimistas, até eu conversei com o Felipe Bernardes, ele achou que aquilo ali era a sepultura, estava cavando a sepultura do direito do trabalho. Então, a gente acabou se deparando com essas posições absolutamente antagônicas, né, distintas. Na verdade, sobre essa decisão do STF, eu acho muito interessante aí para quem está nos ouvindo, dar uma lida nos votos, em qual foi não só o contexto, que a gente sabe muito bem, um contexto no qual foi proferido esse julgamento, mas entender o que cada ministro está pensando sobre o assunto, como que ele chegou àquela conclusão. E ali, Fabiano e Marquinhos, aqui falando aqui como professor Cláudio, não como magistrado Cláudio, é importante ponderar isso aqui, a posição é basicamente acadêmica. Me preocupou muito a forma com a qual se chegou ao raciocínio de liberar aquela forma de negociação individual. Me preocupou bastante aquele raciocínio. E o raciocínio ele se baseia especialmente em dois fundamentos maiores. Primeiro fundamento, nós vivemos um momento de globalização, de uma economia capitalista pujante, que exige novas formas de soluções. E essas novas formas de soluções
elas são, dentre elas, essa negociação individual do trabalhador com o seu empregador, porque o mercado permite isso e flexibiliza essa forma de negociação. E a segunda, que é o que mais me preocupa, é entender que o sindicato, você assim, usando uma expressão mais forte, que não foi expressa, mas o que deu a entender, os sindicatos, no momento atual, não servem para absolutamente nada. Então, esse foi o raciocínio que deu para extrair, basicamente, dos votos ali, especialmente do voto do Fux, tanto que ele falou expressamente, até conversei com outros colegas, que o trabalhador vai negociar e o sindicato não pode fazer absolutamente nada depois. O sindicato não tem o que fazer, o sindicato não está sabendo o que fazer, então a base com a qual eles trabalham é uma base, a meu ver, um tanto infeliz, que ela vai de encontro ao movimento nosso reformista, inclusive. Quem leu o relatório lá do PL 6787 à época, que deu em Lei 13.467, ele é muito claro em afirmar, olha, nós estamos tirando a contribuição sindical obrigatória não por uma maldade plena, mas por entender que é um momento oportuno para os sindicatos eles repensarem a sua forma de atuação. Aqueles sindicatos mais fortes, mas que têm mais, que ouvem mais a base, especialmente, que têm mais proximidade com o trabalhador, esses que vão continuar. Eu não quero acabar com o sindicato, eu quero que, obviamente, diminua essa quantidade absurda que existe aqui e que eles possam se comunicar com a base, especialmente negociar coletivamente. Tanto assim é que o artigo 611-A, parágrafo 3º da CLT, ele é muito claro em seguir o artigo 7º, inciso 6º da Constituição. Se houver redução de salário e jornada por negociação coletiva, vamos fazer uma garantia para aqueles que ficam ali. Então, a base ali da reforma trabalhista foi a negociação coletiva, inegavelmente. Temos várias críticas, obviamente, aqui a gente gastaria um dia inteiro falando sobre algumas ponderações sobre esse assunto, mas a base da reforma foi essa. Do outro lado, estamos vivendo esse momento de pandemia, obviamente, não dá para claramente dizermos, olha, vai ter que seguir a lei de maneira absolutamente estrita, etc, etc. Por outro lado, negar a aplicação de um dispositivo constitucional de natureza de direito fundamental do trabalhador, que é a negociação coletiva, cuja única constituição no mundo que exige a negociação coletiva para redução de jornada e de salário é a nossa, a meu ver, um posicionamento muito, mas muito infeliz dos ministros aí que não passaram por esse todo raciocínio, sem contar em toda aquela colocação sobre a consciência coletiva, que a sociologia do direito sempre coloca, o Fabiano sabe muito bem disso, o Gorvitch fala isso há muito tempo, temos a questão relacionada à formação em si do sindicato, e para concluir essa primeira ponderação minha, eu acho que de tudo, a culpa é um pouco do próprio sindicato, que acabou recebendo a sua constituição de uma maneira que nós sabemos que não foi tão lá como deveria ter sido feita, mas basicamente por um controle do Estado, que foi se acomodando ao longo do tempo e chegou num momento em que, basicamente, a grande maioria das pessoas não acredita no sindicato. Então, é uma crítica que eu sempre faço ao sindicato. Eu acho o sindicato é um dos órgãos mais importantes para uma sociedade, não para o direito do trabalho, para a sociedade. Para a sociedade viver numa democracia participativa, viver em paz, eu acho que o sindicato ele tem uma importância fundamental. Mas, infelizmente, muitos deles não têm essa consciência da importância que eles possuem. Então, tem um pouco de culpa deles, sim. Fico muito, muito chateado com a decisão do STF, mas não vejo isso como uma última pá de cal ali do direito do trabalho, mas eu acho que é um momento de a gente repensar e da gente reformular de fato. A gente pode ir colocando aqui ao longo da nossa conversa. Marquinhos, você? Não, eu concordo totalmente com o Cláudio sobre essa visão um pouco, não diria uma visão um pouco deturpada do direito do trabalho, né? Talvez uma visão equivocada da própria importância dos sindicatos. Concordo plenamente com o Cláudio. Eu também acho que no voto do Fux, no voto do ministro Barroso, principalmente, aqui, não só críticas acadêmicas, porque gosto muito deles, né? Faço mestrado lá com eles na UERJ. E eu vejo que dizer que não há conflito de classes, que não há um conflito coletivo, é de uma infelicidade, no mínimo, diríamos assim, né? Porque é um conceito até sociológico, como muito bem disse o professor Cláudio, né? Gurevitch, ou então Durkheim. O conflito de classe é uma coisa
inerente, não precisa não estou nem falando de Marx nem nada, mas qualquer Eu sociólogo vai não dizer. falei no Durkheim para ninguém depois dizer esse cara é marxista, daqui a pouco é puxador. Então, eu só fazer uma ponderação, gente, eu não sou comunista, deixando bem claro, eu não sou contra o capitalismo, muito pelo contrário, eu quero muito que o capitalismo saiba sobreviver a esse momento. Eu acho que todos nós queremos a mesma coisa. Exatamente, é maravilha. Eu até, aí, Marquinhos, Pode se me permitir, só para dar meu pitaco nesse assunto, todo mundo sabe também, né? Eu tenho até uma visão um pouco, né? Até pela minha formação econômico-financeira, né? Eu sempre tive uma visão um pouco mais libertária, digamos assim. Mas, assim, eu não tenho como deixar de pensar, e quando o Cláudio citou a questão da parte sociológica, porque por causa do meu mestrado em sociologia, que o Cláudio também, isso a gente não falou, né? Claudinho também é mestre em sociologia e direito e atualmente doutorando lá na Federal Fluminense, né? Digamos assim, meu veterano, me deu trote lá no mestrado, doutorado. Mas é importante, a gente não tem como a gente dissociar, né, esse momento, essa discussão de Durkheim e de Marx. Isso é para começar, né? A gente pode trazer diversas outras pessoas, mas e aí eu vou pegar, Claudinho, não sei se assistiu o curso da Ana Matia, né? E aí, novamente, respeitosamente, né, a gente está aqui numa discussão efetivamente acadêmica da questão, né, mas, salvo engano, foi o ministro Douglas, né, quando disse no curso que a gente não teria mais a luta de classe, né, que hoje em dia não existe mais a animosidade entre empregador e empregado. Gente, isso é inerente à relação antagônica que os dois possuem. E mais, né, a luta de classe é só uma contextualização da perspectiva conflitiva, né? O conflito faz parte da essência dos seres vivos, diga-se de passagem. Os animais têm conflitos, nós, como animais racionais, também temos, né? E a relação de trabalho é só uma relação conflituosa, e aí vamos pegar lá atrás o burguês, né? E o proletário, e a gente transformar esse burguês em empregador, e o empregado, e o proletário em empregado. E ninguém está falando que isso é bonito ou feio, a gente só está dizendo um fato, né? E o direito do trabalho nasce exatamente para regular esse conflito, né? Isso está na gênese do direito do trabalho. Dizer que isso não existe é você Talvez, renunciar, né? o Fabiano, talvez ele não tenha, assim, eu não vi realmente, talvez ele tenha se expressado não utilizando não sei, talvez a expressão não tão correta, porque eu acho que ele quis dizer aquela questão de apreensão subjetiva do trabalhador, né, que o Ricardo Antônio fala muito bem, que o Giovanni Alves fala também super bem. A apreensão subjetiva, que é inerente a toda a relação contratual no contexto atual do capitalismo, ela é tão perspicaz, tão eficiente e tão invisível que o trabalhador já não tem a sua própria consciência de que ele existe de um lado, existe do outro, ele faz parte de um contexto. Verdade. E talvez, eu não sei se ele fez essa contextualização, talvez ele tenha querido dizer dessa forma, mas realmente negar a existência de um fato social, aí eu acho que não foi da forma talvez mais feliz, né? Aproveitando vocês falaram que eu posso falar à vontade, isso é um vontade. Pode, claro. Isso é um perigo muito grande para professor, cara. Eu venho da família de professor, então, se me deu um copo aqui de água, botou do lado, meu amigo, me deu um microfone, é um abraço. Mas assim como essa questão da contextualização da votação feita lá pelo Supremo, nós temos um problema também que é inerente na nossa formação, né? Eu sempre pergunto no primeiro dia de aula, talvez o Fabiano e o Marquinhos também façam o mesmo questionamento, aos alunos, normalmente de quinto período, né, pessoal, está ali na metade da faculdade, quem aí não gosta de direito do trabalho? Acho que é 70% da turma levanta a mão. Aí a segunda pergunta é, quem estudou o direito do trabalho? Aí ninguém estudou. Então, ele já tem um ranço com o direito do trabalho, a pessoa já tem um ranço. Porque meu pai, ele já trabalhou num lugar e quando ele entrou com uma ação, ele não ganhou. Então, já tem um ranço com o direito do trabalho. O segundo ponto é que lá no STF, infelizmente, não tem nenhum assessor que tenha uma especialização em direito do trabalho. Então, a gente acaba tendo todo esse tangenciamento desde a nossa formação até o momento do julgamento, né? E esse momento nosso atual, e aí não é nada ligado à direito, absolutamente nada, mas quando a gente vai lendo algumas situações, alguns livros normais mesmo, né, de literatura, o Michael Foley, que fala da Era da Loucura, o Hobsbawm, que fala da Era dos Extremos, a modernidade líquida de Bauman, né? A gente vai encaixando uma coisa na outra, cara, e a gente vai entendendo, não sei se eu estou
divagando demais num bate-papo. Tá ótimo. Mas a gente vai entrando num contexto desse no qual as coisas vão sendo relativizadas, as pessoas vão sendo reificadas ou coisificadas, e no final das contas, tudo é jogado no mesmo saco, quase que num dadaísmo cultural e jurídico, em que você vai tirar qualquer coisa e essa é a decisão que vai reger a nossa nação. Então, eu tô sentindo isso dessas manifestações dos tribunais superiores, não vou falar só do Supremo, não, porque do TST, de vez em quando, a gente recebe umas patadas de umas decisões lá, também do STJ a mesma coisa, que parece que é só matéria trabalhista que é maluco. Mas não, vai lá ver matéria tributária, que doideira que é, vai ler lá aquela decisão do STJ em relação ao agravo de instrumentos sobre o rol tipificado, mitigado. Todo mundo está meio que... Não sei se as pessoas estão querendo acelerar o mundo, que já está muito célere, e acabar dando qualquer solução o mais rápido possível, sem a qualidade inerente a ela, ou se realmente está faltando, aí sendo bem modesto, está faltando um pouco da qualificação daquele assunto, pegar um caso, como a gente nós somos juízes de primeira instância, a gente sabe que cada caso é um caso, cada caso é uma vida que está ali, então, de um lado, uma vida do outro. Então, a gente analisar com mais carinho e ver a base jurídica, sociológica, econômica, para a gente poder dar uma melhor solução em todas as hipóteses. Como nós, não estou falando nós somos melhores nem nada, mas nós, juízes de primeira instância, tenho certeza que o Marquinhos e que o Fabiano fazem a mesma coisa. Cada caso é um caso, não dá para dar uma solução de qualquer forma como vem sendo feito. Marquinhos, para você, é brilhante Não, perfeito, não, exatamente. E é como a gente até vê, né, Cláudio? A gente vê a situação do Supremo impondo esse tipo de decisão, assim, com essa interpretação e com a magnitude dessa interpretação, né? E eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente, o que você achou do argumento da insegurança jurídica, né? Porque se o sindicato tiver que atuar, nós vamos ter muita insegurança jurídica para o empresário, né? Porque eu estava conversando com o Fabiano e a gente fez algumas lives depois da decisão. A sensação que eu tenho é que agora que nós mergulhamos numa insegurança jurídica mesmo, né? Por quê? Porque todo trabalhador, qualquer trabalhador, as pessoas esquecem que aquilo é um acordo, um negócio jurídico, aquilo vai ser discutido individualmente. Até que ponto a falta de chancela do sindicato não vai trazer mais insegurança jurídica, né? E até uma enxurrada de ações, né? Questionando. A gente teve notícia nesse curso com a desembargadora Tereza Aparecida, né? Lá da 15ª região. Isso. Curso maravilhoso da Inamate, né? Embora eu não tenha concordado com muitas coisas que eles falaram lá, mas ela disse uma coisa interessante. Ela disse que ela recebeu, olha que interessante, Cláudio, ela recebeu, logo depois da decisão do Supremo, um pedido de mediação pré-processual coletiva, porque uma empresa queria fazer um acordo individual com 100 empregados e nenhum deles quis. Aí, olha só que interessante. Aí o tribunal recebeu, né? Sabe o que o tribunal fez? Chamou o sindicato. Aí o sindicato participou e fizeram um acordo, né? Quer dizer, é muito interessante isso, né? Que você tira o sindicato, mas a gente vê muitas vezes que a falta de chancela do sindicato pode trazer mais insegurança jurídica, né? Qual a tua visão? Será que tirar o sindicato traz insegurança jurídica? O que você pensa sobre esse argumento, vamos dizer assim? É o mesmo ranço sindical, que a gente tem esse mesmo ranço de 17 mil sindicatos até 2017. Então, você tem uma quantidade sem aquela qualidade, aí a presunção, que quase virou absoluta, é de que os sindicatos não vão ajudar ou não vão auxiliar em nada. E olha que na prática, nos estudos, eu observei que tem sindicatos que eu nem sabia que existiam, e que são muito mais fortes do que sindicatos muito grandes. Eu não vou dar nomes aqui, mas passei por alguns municípios e em um deles eu observei que o sindicato dos porteiros fazia uma negociação, só uma negociação absolutamente maravilhosa, em relação, muito melhor do que uma negociação do sindicato de bancários daquele mesmo município. Então, a gente não tem como dizer, só vão sobreviver os mais fortes, os maiores, que tiverem maior quantidade de agregados, aliás, de enquadrados, e talvez nem tão de filiados. Então, essa posição nossa, esse ranço, esse lado em relação ao sindicato, tem culpa bastante do sindicato, obviamente, que não soube, ou não, em grande parte, não soube, não pôde conscientizar coletivamente. Tem um tanto, claro, em razão do legislativo, que agora tudo é terceirizado, então aquele sindicato ele não tem mais a mesma base. Hoje você não vê mais um sindicato dos petroleiros parando as plataformas do Brasil toda fora ou jogando ali areia dentro do maquinário, praticando um ludismo, boicote, qualquer coisa que não valha, porque a grande maioria é terceirizada. Então, essa posição de que os sindicatos não vão
não vão servir, não vão fazer isso, ou que vão trazer uma insegurança jurídica, é tudo com base nesse ranço que nós vivemos ao longo do tempo, causados pelos próprios entes coletivos, em parte, e causados também, sobremaneira, pelo próprio legislativo. Não vou nem falar do judiciário aqui, não, porque de vez em quando nossas posições vêm sendo muito fortes. Mas quando chegou ao Supremo, nós vimos, com essa liberação da terceirização e com essas posições mais neoliberais e amplas, que realmente o caminho, o pensamento é esse. Mas eu acho, não tenho certeza, que esse é o momento do próprio sindicato repensar sua função e se revalorizar e trazer a categoria para perto de si. Há uma ponderação que eu fiz agora há pouco, até onde é o meu conhecimento, né? Nós temos a única Constituição que prevê expressamente a negociação coletiva para reduzir jornada e reduzir salário. Engraçado que na Itália não tem essa previsão constitucional disso, tá? Não vou na Alemanha, melhor, vou falar. Não, vou na Itália, vou falar da Alemanha. Normalmente eu tomo como base a Alemanha, Itália e Portugal. Na Itália não tem essa base, ok. Logo que saiu o decreto Cura Itália, que é um decreto que trata desse assunto relacionado, muito parecido com a nossa MP 936, inclusive, tá? O decreto Cura Itália ele é de 17 de março. Pouco tempo também. Ele separa a Itália em várias regiões, de acordo com a quantidade de pessoas infectadas, a questão da quarentena, do isolamento, fala do voucher, né, para os autônomos lá, e fala também da questão relacionada à possibilidade de redução de jornada e de salário individualmente. Aí vocês vão dizer, poxa, então é igual o nosso, tranquilo, sem problema nenhum. No mesmo dia que saiu o decreto Cura Itália, o maior sindicato, na verdade, a Confederação Geral Italiana do Trabalho, ela se reuniu juntamente com os grandes empregadores e fez em 18 horas, foi uma reunião de 18 horas, ininterrupta. Bem, pelo menos que está escrito lá no jornal, na revista italiana de direito, que foi uma reunião de 18 horas de maneira ininterrupta e que fizeram a negociação coletiva para milhões de trabalhadores, em que pese a disposição legal de que eles poderiam negociar individualmente. Quer ver outro exemplo? Na Alemanha. A Alemanha também tem um decreto lá deles, que é o decreto Corona. O decreto Corona ele fala também quase a mesma coisa que a nossa, só que ele é pior ainda. A lei Corona, aliás. A lei Corona ela fala que esse momento agora de pandemia ele é considerado como de força maior, e sendo de força maior, o trabalhador e o empregador não tem mais o contrato em vigor, o empregador não tem obrigação nenhuma com o empregado. Então, se ele não quiser pagar, ele não paga, fique à vontade. Aí, o que acontece? Pensaríamos, então, babou, não vai ter como o que fazer. O Verdi, que é o segundo maior sindicato alemão, que tem 2,3 milhões de trabalhadores filiados, e o IG Metall, que é o maior de lá, que tem 2,5, ou seja, os dois juntos têm 4 milhões e 800 mil trabalhadores, quase 5 milhões de trabalhadores. Eles negociaram coletivamente para redução de jornada e de salário com um pagamento a cargo do empregador e também um pagamento percentual a cargo do governo. Então, a gente vê que aí a consequência lógica de pensamento olha, os sindicatos alemães e italianos, você vai fazer uma comparação absolutamente esdrúxula, Cláudio. Lá tem muito filiado, lá tem muito... Não tem. A Itália tem 18% de filiação, mais ou menos. É menor do que a nossa, ou mais ou menos no mesmo patamar. A Alemanha tem um pouquinho mais, 24, 26. Então, não é isso. É que o sindicato ele chega junto. Muitos sindicatos chegam juntos. E você chegando junto, você como trabalhador, nós somos aqui também trabalhadores, somos professores também, temos sindicatos de professores aos quais nos filiamos nessa nossa atividade. Espera aí, você vai ver um sindicato seu que está chegando junto, está te apoiando, irmão, eu estou junto com você também. Eu vou apoiar, vou contribuir e vou seguir a sua linha. Então, é o momento dos nossos sindicatos repensarem isso e tomarem esses como exemplo. Porque, com isso, o pensamento, consequentemente, do legislador, o pensamento do julgador, certamente vai se modificar. Eu acho que é o momento do sindicato, ele, como um agente social, modificar não só uma realidade cultural na qual estamos vivendo, mas modificar uma realidade cultural dos julgadores e dos legisladores também. Falei pra caramba, né? Vocês falaram que eu podia falar, eu falei pra caramba. Não, velho, mas é uma aula, porque você... o legal de falar com quem conhece a fundo a matéria, né? E no final a gente vai explicar o porquê que o Cláudio conhece tão a fundo a matéria, né? Porque você consegue trazer dados do direito comparado. Eu costumo dizer, Cláudio, sempre, né? Não entrando tão a fundo quanto você, até porque eu não tenho nem, né,
esse know-how todo que você tem para fins de claro que tem. direito coletivo. Mas é interessante porque você começa a mergulhar em diversas fontes e você começa a conversar com... A gente falou um pouquinho de direito constitucional, foi agora no direito comparado, pegando exemplos, né? Por mais que seja um modelo de agregação sindical um pouco diferente do nosso, mas, no final das contas, o ponto fundamental não é a forma de agregação ou o percentual de sindicalizados. O que importa é a lógica de atuação do sindicato perante aquela realidade fática, né? E quando a gente vem ao nosso caso, né? E aí na presunção de má-fé, porque isso foi externado, inclusive, isso foi falado, né? Foi verbalizado isso nos votos de um dos ministros, né? Que existe uma presunção de má-fé, que o sindicato não atua para o bem-estar da sua coletividade, né? Por mais que a gente saiba que isso acontece em muitos casos, a gente sabe também que em outros, porque foram citados exemplos ruins, mas ninguém citou, por exemplo, no caso brasileiro, que saiu um jornal, o caso da Embraer, que negociou lá em Campinas, né, uma excelente negociação, está em curso em outra, né? E você citou dos porteiros, e aí eu trago aqui para Niterói, quando, né, eu fiquei em Niterói durante um ano, o Sindicato de Porteiros de Niterói, ele tem uma excelente, eu não sei se era dele que você estava falando, mas tem uma excelente negociação coletiva, é impressionante, porque ele vai a fundo. É um deles. Ele consta na cláusula negocial a possibilidade de utilização dos salões de festa para poder explicar aos porteiros o conteúdo das negociações, quer dizer, e aí mas é um sindicato de menor porte, mas ele alcança a realidade. Porque todo porteiro é um cargo de confiança, de alguma maneira. Todo porteiro é um cargo de confiança. Se você não negocia de forma... Opa. Telefone é um... Depois você tira isso, Matheus. Telefone é uma porcaria. Não, mas... continua ou para? Continua. A Siri resolveu participar. Tá bom. Mas, de alguma maneira, todo porteiro é um cargo de confiança. A base é essa. E os dirigentes sindicais dessa maioria, desses sindicatos de porteiros com os quais eu conversei, eles têm essa consciência disso. Que se não negociar bem com a gente, quem é que vai fiscalizar a entrada e saída de alguém, recebimento de mercadoria? Porque, bem ou mal, o porteiro, cara, é a porta de entrada e saída da sua vida particular. Então, eles têm essa consciência. E com essa consciência, eles conseguem, de alguma maneira, exercer essa pressão em uma negociação muito mais eficiente. Excelente. Claudinho, já vou jogar outra aqui para você. E aí eu vou continuar a linha que o Marcos começou. Né? A gente, né, debatendo sobre essa questão das ADINs. O que você acha da pirâmide? Como é que está a pirâmide hoje normativa? Eu confesso para você que quando eu olho a pirâmide, toda semana eu penso, essa pirâmide, a gente tinha a pirâmide kelsiana clássica, depois a gente tinha a pirâmide da norma mais benéfica. O ministro Ricardo Lewandowski cita textualmente no embargo de declaração que aplica essa questão, que até lá o princípio da norma mais benéfica. E aí a gente tem a ADIM 6363, que trata da perspectiva da negociação, né, afastando a negociação coletiva, e você vem na sequência a decisão, né, das outras ADIMs que tratam da MP 927. Essa, para mim, Marcos foi o primeiro a tratar esse assunto comigo, falou, Fabiano, ela é muito mais abrangente do que a da 6363, e o pessoal fez menos estardalhaço, porque ela é textual, porque ela não apenas trata da possibilidade de negociação coletiva, como ela trata da possibilidade de imposição de direito potestativo do empregador sobre o empregado de alterar, né? Eu não sei, foi uma live nossa, Marcos, que falou, inclusive, que seria uma majoração do exercício do jus variante. Então, quer dizer, olha, assim, quando a gente olha isso, eu não sei mais o que fazer, eu queria jogar para você. Fala para mim, me dá uma luz, o que você acha? Como é que está essa pirâmide normativa hoje no direito do trabalho? Tá uma pirâmide, agora uma pirâmide complexa, né? Completamente complexa, né? Engraçado. Na verdade, tentou-se colocar uma pirâmide diferenciada lá no 620, inclusive, né? Falando sobre o acordo coletivo sempre prevalecerá sobre a convenção coletiva, que, a meu ver, ali faltou só colocar uma vírgula, e tem que colocar uma vírgula conceitual, vírgula desde que mais favorável. Então, é até uma posição que eu sustento doutrinariamente, inclusive, que, na verdade, não teve alteração alguma em relação à teoria do conglobamento. Agora, em relação àquela posição realmente inicial do primeiro voto do Lewandowski, em que ele colocou alguma coisa relacionada, não foi nos embargos, né? Que ele colocou depois, desde que, eu não lembro a expressão exata, que deixou até uma dúvida, o Calvez chegou a comentar sobre essa dúvida, eu até cheguei a postar sobre essa dúvida também, afinal, o que significaria, se isso aí prevaleceria ou não. E aí entra naquela ótica também do famoso hipersuficiente, aí, segundo o Magan, e aí ele também entraria nessa jogada, ou ele ficaria relativizado, porque ele pode negociar para além da negociação coletiva, pelo menos na forma
do 444, parágrafo único. A meu ver, família, e aí também é um momento nosso de resgatar algumas pontes conceituais de ouro da nossa doutrina trabalhista. Não adianta a gente entrar nesse mesmo barco, dizer que está tudo relativizável, que está tudo, hoje em dia, a economia permite tudo, e, por outro lado, ser radical ao extremo e dizer que não, o princípio da proteção está acima de tudo. Todo radicalismo ele leva certamente a uma ineficiência do seu pensamento e da aplicação daquilo que você defende. Então, se a gente colocar, por um lado, o princípio da proteção, que seria a base de tudo, por outro lado, a ultraflexibilidade desse atual neoliberalismo, que permite desregulamentar e flexibilizar de tudo, a gente tem que pensar no contexto daquilo que você conhece bem pra caramba, o Marquinhos também deve conhecer. Eu falo você conhece porque você leu sobre isso aí, né? Que o Geertz fala que o direito é conceitual, o direito ele é de acordo, ele é submetido a um relativismo cultural, ele é constitutivo, ele é conceitual, ele entra numa lógica de que ele tem que se adequar de fato a uma realidade que é inerente e é subjacente. Mas ele também, ao mesmo tempo, ele não pode se esquecer da sua base conceitual. Ele é submetido a um relativismo cultural e social, mas, ao mesmo tempo, ele não pode abandonar a sua base. É um exercício dificílimo de ser feito. É quase impossível de se fazer de uma maneira genérica. É casuística, obviamente. Mas isso vai, e talvez seja o momento de reformular o direito do trabalho, vai exercer aquilo que o professor Ivan, em uma conversa que vocês tiveram com ele, tem que fazer. Revisitar as bases e no direito constitucional, especialmente, para a gente poder fundamentar tudo aquilo que a gente fala. Não é chegar e dizer, é um princípio, isso é um princípio, isso é outro princípio, isso não pode, por quê? Por que não? Isso pode, por quê? Porque sim. Então, eu acho que a gente tem que sentar em cada caso, de maneira absolutamente parcimoniosa e bem tranquila, sem pressa, resgatar todas a base. E aí, voltando à pergunta inicial sua, sobre e aí, qual é a pirâmide normativa, regra geral, pirâmide normativa, a meu ver, não mudou absolutamente nada. E é aí que eu falo que a gente tem que manter a nossa base. Por outro lado, dependendo do casuisticamente, dá para a gente repensar. Por exemplo, no caso do hipersuficiente, será que ele quis aquilo naquela hipótese ou ele sofreu algum tipo de pressão para relativizar aquele direito dele? Análise, a meu ver, absolutamente casuística nessa hipótese, sem jamais abandonar a nossa formação cultural, nossa formação sociológica e nossa formação do direito do trabalho em si, que realmente não é função nossa do judiciário, mas o direito do trabalho, proteger aqueles que não têm a menor condição de se equiparar numa negociação com o empregador. Claudinho, olha, excelente aula. Assim, não sei se você percebeu, mas o Marcos caiu. Caiu, subiu. Marcos caiu, mas assim, são coisas da modernidade. E aí a gente já recebeu um recado aqui agora que a bateria dele acabou. Mas paciência, são as coisas que acontecem dentro desse novo mundo que a gente está presente virtualmente. De vez em quando a gente tem esse tipo de incidente que pode ser uma bateria. E aí a gente pode, olha só, eu queria agradecer demais, eu queria lembrar, quando eu falei lá no começo da cola, quando eu falei pessoal, eu falei, gente, olha, eu vou explicar o porquê. Claudinho tem, na minha opinião, o melhor livro de direito coletivo hoje do Brasil. E aí, Claudinho, mostra para todo mundo aí, por favor. Vou mostrar porque você insistiu. Que nem não, eu quero que você mostre, porque eu acho que as pessoas têm que saber, cara. Tá não posso negar da sociedade. Da Juspodium, Direito Coletivo, a obra nossa que foi publicada ano passado, estamos aguardando para ver aí essas modificações legais para lançar a segunda edição, mas obrigado aí, Fabiano, pelas palavras, obrigado ao Marquinhos, que não está aqui, mas vai ouvir depois o agradecimento. Agradecer vocês aí e pedir para quem está ouvindo, os estudiosos do direito do trabalho, que não abandone, pelo amor de Deus, não abandone, muito pelo contrário, é o momento de reestudar toda a nossa conceituação, para que a gente possa desenvolver o melhor direito do trabalho. E esse momento agora da pandemia é engraçado que ele resgata um conceito de um grande médico, né? É uma preocupação de um grande médico que foi um dos grandes pensadores brasileiros, que é o Josué de Castro, né? Que ele sempre falava, aliás, no livro dele, Geografia da Fome, na edição lá de 80, está lá na página 22, quem quiser, de edição de 1980. Ele fala, a metade da humanidade não come, a outra metade não dorme com medo da que não come. Esse momento atual nosso é exatamente esse. Está todo mundo com medo do que vai acontecer e com medo daquelas pessoas
como vão reagir a esse momento. Então, esse é o momento de nós tomarmos mais coragem ainda, entender que não é para beneficiar, passar a mão na cabeça de trabalhador e querer prejudicar o empregador. Eu já fui advogado de ambas as partes e sei que tem gente boa de todos os lados ali. Então, é o momento da gente repensar, da gente refundar o direito do trabalho, especialmente naquele agente que é o causador da existência do direito do trabalho, que é o sindicato. Se o sindicato não entender que a hora é dele, a hora é nossa, aí realmente eu sigo a linha pessimista do Felipe Bernardes e de outros colegas, que é melhor a gente largar e deixar as coisas fluírem da forma como estão. Mas certamente não é isso que a sociedade vai querer. Fabiano, brigadão, meu amigo. Marquinho, obrigado por tudo aí. Qualquer coisa, estou à vontade aí, se quiserem entrar em contato, fazerem outra, 0800, sempre valeu, você é o cara. E, pessoal, olha, quem quiser, por favor, também. Claudinho, Instagram, passa pro povo. Professor Cláudio Freitas, fiquem à vontade de seguir. Agradeço aí quem quiser seguir. É só notícia jurídica aí, nada de jabá, nem... Procurem, olha, se vocês procurarem no YouTube, tem aula do Claudinho no Saber Jurídico, tem um monte de aula do Cláudio 0800, essa eu vou prejudicar. Tem um monte de aula do Cláudio no YouTube, vocês vão ver a quantidade de conhecimento que a gente não conseguiu botar aqui em 35 minutos. Claudinho, querido, muito obrigado aí pelo seu tempo, obrigado pelo seu conhecimento. A gente costuma dizer aqui no Papo Trabalhista que é o nosso jargão, é o nosso mantra. Conversando a gente se entende, né? É o que falta tanto para todo mundo. Tá, com certeza. E sigam o Instagram Papo Trabalhista e também a página do YouTube que eu sigo lá e realmente é sensacional. Um projeto nota 10. Olha o Marquinhos voltando aí. Ele está voltando agora no final para fazer o encerramento. E a gente agradece muito. O Marquinhos voltou aí depois que acabou a bateria dele. Marquinhos, já falamos para o pessoal aqui que são coisas que acontecem no âmbito virtualizado que a gente está hoje, né? Então a gente já está aqui nas despedidas, agradecendo aqui ao Cláudio, tá? E, no mais, Claudinho, como eu estava falando, conversando a gente se entende, o nosso objetivo aqui, de fato, é mostrar que o diálogo é fundamental. A gente pode até divergir, mas a gente tem que, ao final, saber que a gente, ouvindo o outro, a gente ganha, a sociedade ganha. A gente tem que divergir, se não divergir, vai ser um mundo. A sociedade evoluiu na divergência, né? Os grandes pensamentos da humanidade nasceram da divergência. E a gente está precisando resgatar isso. Talvez seja coisa... Você citou muito bem essa questão, né, dos polos da sociedade, da estabilidade da sociedade, mas principalmente ouvir o próximo é o nosso objetivo aqui no canal. E eu digo a última coisa, eu achei que fosse terminar, mas lembrei de uma outra coisa aqui, que é claro que todo mundo está com um pouco de medo. E tem que ter medo mesmo, não pode ter pavor, né? Então vamos seguindo em frente. Eu tenho medo de quem não tem medo. Então a gente tem que ter medo mesmo. Deixa seguir em frente, deixa fluir, que as coisas vão dar certo, com certeza. Tem que ter paciência e sentar, como você bem diz, e vocês bem dizem, né? Conversando a gente se entende. É isso aí. Marquinho, você que voltou agora... Termina o assunto. Eu não sei o que vocês falaram. Falamos tudo. Cláudio terminou com uma excelente aula. Depois você vê. Fica a curiosidade. Assiste lá o Papo Trabalhista. Não, você vai lá, a bateria caiu, agora entrei pelo computador. Eu devia ter feito pelo computador desde o início. Pô, né? Não, mas tá ótimo. Foi ótimo. Beleza. Não, tá bom, querido? Obrigado, então Claudinho, obrigado mais uma vez, tá? Marquinhos. Eu agradeço. Beijo para todos, beijo para as famílias. Um abraço a todo mundo. Vamos lá. Vocês também, vocês também. Vamos lá, vamos seguindo aí. Qualquer coisa, fique à vontade. Estou à disposição de vocês a qualquer hora. Um abraço, gente. Valeu, meu querido. Um abraço. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.